Vascão da Gama, Breno Monsef. Vamos lá, dia de protestos na porta do CT Moacir Barbosa, inclusive o Pedrinho, o presidente, foi cobrado na porta do CT, e aí em resposta ele pediu para deixarem os jogadores tranquilos e cobrarem a ele. Ele é o presidente, ele tem que ser cobrado, palavras do Pedrinho, na porta do CT Moacir Barbosa. Ontem à noite o Pedrinho soltou um pronunciamento nas redes sociais. Vão ouvir uma parte do que falou o presidente Pedrinho sobre esse momento que o Vasco vive após a goleada sofrida pelo Flamengo no último domingo. Fala, torcedor vascaíno. Eu tô aqui para dar um posicionamento para vocês. Então, meu primeiro movimento, devido a essa sequência forte, foi de ir conversar com os atletas, conversar com os funcionários, para passar tranquilidade para eles. Mas devido ao jogo de domingo, que é um jogo inadmissível, que é uma derrota inadmissível, inaceitável, da forma que foi, alguns movimentos que seriam feitos mais à frente tiveram que ser antecipados. Eu, obviamente, dentro desse DNA, que é o Vasco da Gama, por ter nascido ali, eu percebi que falta isso dentro do futebol. Falta a essência vascaína. Falta as pessoas entenderem o que é o Vasco, entenderem o tamanho do Vasco, entenderem quais são os objetivos do Vasco e a grandeza desse time. A falta da essência de resgatar isso é uma das minhas obrigações. E devido ao resultado de domingo, esse resultado que não tem explicação, eu tive que antecipar alguns movimentos. Então, o Felipe se torna diretor técnico ao lado do Pedro Martins como diretor executivo de futebol. E os dois vão se reportar a mim com relação ao futebol. Esse foi um dos movimentos, de outros movimentos que vão acontecer. Só para dar uma satisfação para você, torcedor vascaíno. Então tá aí o presidente Pedrinho. Apoios. Quem foi apoiado? Apenas o Léo Jardim. Léo Jardim foi apoiado, apenas ele, pelo que a gente viu, na porta do CT hoje, no início da Barra da Tijuca, né? No CT do Vasco. Cobranças. Pumita Rodrigues foi muito cobrado, Paulo Henrique, agora dois em especial, Maicon muito cobrado e o Ryan também. Os torcedores que estavam ali cobraram muito esses dois jogadores. Faixas de cobrança escritas com vergonha, capitão frouxo, direcionado ao Léo Pelé, medíocres, e também uma que ameaçou o Lúcio Barbosa. Né? Tinha até um tom um pouco mais pesado ao CEO da Vasco SAF, o Lúcio Barbosa. Cara, assim, é claro que ninguém esperava um ambiente diferente disso depois de uma goleada por 6 do Flamengo. O fato é que tem que ter muito cuidado, né? Pra isso não descambar pra violência. Eu vi a cobrança de alguns torcedores, enfim. Cara, chegaram no menino, no Ryan. O garoto tem 17 anos, né? Que você é o pior de todos, você é ruim, que não sei... Assim, é claro que a indignação, a revolta do torcedor vascaíno, ela é extremamente compreensível, né? Não poderia ser diferente. Ninguém fica feliz com o que aconteceu no domingo. Mas tem que tomar cuidado para não passar do tom e principalmente, né, cara, quando você confronta um profissional, seja jogador, né, seja algum membro da comissão técnica, o treinador, de maneira física, eu primeiro eu sou contra essa coisa de frequentar CT, tá? Eu acho que lugar de torcedor é no estádio durante os jogos, protestando se for o caso. Mas, já que existe essa situação, tem que tomar muito cuidado para não descambar, né, Gabriel? Eu penso da mesma forma. Há pouco tempo, né, o Vasco viveu isso. Os jogadores foram lá dentro... Na verdade, os torcedores foram lá dentro do CT, se eu não me engano, logo após aquela derrota para o Criciúma. E adiantou de quê, né? O Vasco perdeu de 6 pro Flamengo. Eu acho que o torcedor tem todo o direito de estar revoltado, está na razão, porque é ridículo o Campeonato Brasileiro que faz o Vasco em 7 rodadas já ter sofrido 2 goleadas como essas para Criciúma e Flamengo. É algo realmente para você... Essa do Flamengo foi inadmissível, né, cara? Inacreditável, inacreditável. Acho que a cada vexame desse, a gente repete esse recurso. Ó, perder pro Criciúma é inadmissível. Não dá para ficar pior. Aí, 10 pro Flamengo, inadmissível, não dá para ficar pior. Fico imaginando se o Vasco vai conseguir se reinventar em termos de vexame depois de levar de 6-1 pro Flamengo. Eu acho que o torcedor tem razão de ficar chateado e na arquibancada é o lugar do protesto. No domingo o torcedor demonstrou uma veia até interessante de apoio à instituição, tentando demonstrar o mínimo de orgulho ainda por aquilo que restou do Vasco. Eu acho que o local de você protestar na arquibancada, eu nem sou contra, totalmente contra. Você de repente lá estender uma faixa, alguma coisa, mas pra ser sincero, cara, é o ambiente de trabalho do jogador. Eu acho uma loucura, né, a gente normalizar esse tipo de situação, mas virou uma situação normal. A ponto de nós dois nos colocarmos aqui contra,
nós vamos ser com certeza atacados pela maioria dos torcedores, né? A maioria vai achar, pô, bacana, não, tem que ir lá mesmo, tem que botar o dedo na cara, tem que demonstrar insatisfação. Repito, acho que o protesto é até válido, né? A gente tá insatisfeito com alguma coisa na sociedade, o que a gente faz? A gente vai pra rua, se organiza, né? E isso independente do lado, tá, gente? Independente do lado político. Você tá insatisfeito com alguma coisa, geralmente você se organiza, vai pra rua, mas você não vai lá no alvo da sua ira, lá no ambiente, sabe? Mete o dedo na cara dele, intimida. Geralmente esses protestos, eles vêm carregados de intimidação, como você falou em relação ao Ryan, que é um garoto. A gente esquece. 17 anos, cara. A gente esquece que o futebol, ele é um esporte... Assim, é loucura, o esporte como um todo ele tem isso, né? Menores de idade estão envolvidos no mesmo ambiente que adultos. Então você tem um garoto sendo cobrado, assim, repito, o Ryan não tá jogando bem, eu acho que a cobrança tem que acontecer, se o garoto sobe aos profissionais, ele tem que estar minimamente preparado, mas preparado pra lidar com uma cobrança em campo. Cara, uma coisa é você cobrar o Paiê, outra coisa é você cobrar o Verratti, agora cobrar o Ryan da maneira como ele foi cobrado, né, cara? E mesmo os mais experientes eu não concordo, mas ainda o garoto, pô, ter cabeça pra lidar com isso, eu imagino que deve ser extremamente complicado. Você atrapalha até o processo de amadurecimento, de desenvolvimento do jogador. Mas eu acho que tá chovendo numa olhada aqui também, né? A gente vai ficar falando. O torcedor vai achar que tá certo, então a vida que segue, né? Bom, o fato é o seguinte. Aí eu vou até citar nome aqui, né? O nosso colega, o jornalista, competente jornalista pós-graduado, Roger Flores, disse que a possível chegada do Felipe Coutinho teria, de repente, uma garantia de pelo menos 13 pontos pro Vasco no campeonato. Você acha que um jogador pode fazer tanta diferença assim? Eu não tenho essa certeza toda. Eu já falei aqui, eu acho que o Felipe Coutinho chegando é a primeira prateleira do futebol brasileiro. Até fiz um desafio aqui, a gente brincou no dia, né? Qual jogador hoje no futebol brasileiro atingiu o alto nível que o Felipe Coutinho atingiu? A gente lembrou aqui do Marcelo, do Thiago Silva, que são jogadores de defesa, né? Agora, pensando em jogadores de ataque, de meio pra frente, qual jogador do futebol brasileiro jogou futebol no nível que o Felipe Coutinho jogou no determinado momento da carreira? Eu acho que nenhum. Aí, você pega um jogador desse, insere no ambiente do Vasco, você pode ter dois efeitos. Esse que o Roger tá projetando aí, de garantia de 12, 13 pontos, pode até acontecer. Mas nesse Vasco atual, eu não sei se ele vai ter todo esse poder de mudança, não, tá? O Vasco, ele vai ter que contratar o Felipe Coutinho, ótimo, maravilhoso, craque de bola, junto com o Paiê ali, nossa senhora, vai ficar uma coisa linda se realmente funcionar. Mas o Vasco precisa contratar zagueiros, o Vasco precisa contratar volante. O Vasco hoje é uma peneira, é um time que se defende mal no miolo de zaga, é um time que não tem proteção também à frente da zaga. Então não adianta pensar também e trazer o Felipe Coutinho vai resolver os problemas. Eu acho que o Felipe Coutinho ajuda a resolver muitos problemas, desde que o Vasco consiga trazer outros jogadores. Vamos lembrar, ano passado, o Vasco busca o Paiê, jogador de altíssimo nível. Não ajudou em vários momentos? Eu me lembro do jogo contra o América Mineiro, por exemplo, que ele mete um gol de falta no final ali e garante a vitória. Tem um jogo contra o Fortaleza que ele atua de maneira muito importante, sem contar outros jogos. Mas o Paiê sozinho não fez nada. O Vasco contratou o Medel, que encaixou bem na zaga. O Vasco contratou o Verratti, que fez gols importantíssimos. Aí junto veio o Paiê. Paulinho chegou um pouco antes, foi um jogador que fez enorme diferença no ambiente do Vasco. Então você juntou todos esses jogadores e eles elevaram o Vasco de patamar no campeonato. Esse ano vai ter que acontecer algo parecido. O Vasco, ele vai buscar o Felipe Coutinho, mas vai ter que buscar outros jogadores também. Na próxima entrada eu falo sobre o Felipe Coutinho, mas vamos falar sobre folha salarial, porque a gente sabe de toda a questão que a gente está acompanhando envolvendo o Vasco e a 777. E o Vasco já considera, pelo que conversei com algumas pessoas, já falei isso aqui há alguns dias, o Vasco já considera a 777 carta fora do baralho. Então tem que se reorganizar financeiramente. E aí voltou a possibilidade de uma barca, né? Jogadores ou colocados na vitrine, ou negociados, ou até dispensados. 4 jogadores estão nessa listinha aí. Medel, Serginho, Rossi e até o zagueiro Maicon. Jogadores que estão nessa lista, podendo ser ou dispensados ou negociados. O Medel é quem está mais próximo de sair, não vem sendo utilizado desde o final da gestão, digamos assim, do Ramon Dias, desde a passagem do Ramon, depois com o Rafael Paiva e também com agora o Álvaro Pacheco. O negócio é que tem a ideia do Boca Juniors. Ele quer ir para lá, o Boca quer contar com ele, mas depende da questão lá do número de estrangeiros, lá do Boca Juniors. Então, Medel, Serginho, Rossi e Maicon podem deixar o Vasco para dar um alívio na folha salarial. Alguns nomes da base já deixaram. E lembrando que o Rossi, ainda com o Ramon Dias, sairia naquela, entre aspas, intertemporada que o Vasco teve com o fim do Campeonato Carioca e o início do Brasileiro. O Rossi estava também. E o Praxedes também, na ocasião, né? O Ramon Dias pediu lá para ficar. São cenas que a gente vai acompanhar, mas o Pedrinho também buscando outras formas de tocar o futebol.
né, tem a possibilidade até de buscar um grande empréstimo. Aí é aquilo, né? Você pega a grana agora, garante o resto do ano e empurra pra frente. E aí depois se reorganiza com cota de televisão, né, com os patrocínios que vão cair, com a própria renda dos jogos. Mas daria agora uma espécie de aporte, né? Mas um aporte com muitas aspas, já que teria que pagar esse valor depois, o empréstimo. São cenas que a gente vai seguir acompanhando. O Pedrinho tentando reorganizar a casa depois de ter assumido nas últimas semanas o futebol do Vasco. Como, cara? Como isso será feito? Essa é a minha maior preocupação. A gente ouviu o Breno falando sobre uma possível barca. Isso é uma caravela, né? Tem muita gente. Só que pra você dispensar tanta gente, você precisa repor. O Vasco tem condição nesse momento de negociar para repor? É exatamente esse o ponto, cara. Não só repondo. O Vasco precisa, mesmo que não saia ninguém, contratar para algumas posições que são muito carentes. A gente fala muito do Felipe Coutinho. Beleza, craque. E aí? Cadê o segundo atacante, o atacante de lado? Cadê o volante, o primeiro volante? O Vasco precisa de um primeiro volante. Ou o Vasco vai até o final do campeonato com Zé Gabriel, Esforça e Matheus Cocão como opções para essa posição? Não vai, precisa reforçar. O Vasco precisa entender se esse sistema defensivo vai ser confiável. Ouvimos o nome do Maicon nessa possível barca. O Maicon hoje é titular do Vasco. E aí sai o Maicon, sai o Medel. Eu entendo que não são os zagueiros dos sonhos. Mas os que sobram são o suficiente para você fechar a temporada? Sobram o Léo, João Vitor e o Rojas. Vai precisar contratar um zagueiro se dispensar esses dois. Com que dinheiro? Vai comprar? Vai buscar alguém que tem contrato? Vai buscar um empréstimo? Tá tudo muito obscuro, é tudo muito preocupante, né? Esse movimento. Hoje o Vasco não tem um meio-campo confiável. Você tem ali Esforça e Galdames, dois jogadores que não têm essa pegada, essa característica de marcação. Eles não dão suporte defensivo e nem fazem a transição para a bola chegar no Payet. O Vasco não tem atacante de lado, o David não jogou. O David não jogou por quê? Era para não completar o 7º jogo e ser negociado? Foi uma opção técnica? Tava lesionado? Ninguém sabe. É obscuro demais esse futuro e o presente, né? Tá sendo preocupante, realmente.